Nosso trabalho é sobre calagem em solos de várzea e a disponibilidade de nutrientes na solução do solo após o alagamento. O grupo é composto por mim, Bruna, pela Daniele, Juliana e Tassier. Introdução. Solos alagados são solos ácidos. Logo, as problemáticas que afetam solos ácidos são principalmente a menor disponibilidade de nutrientes e a toxicidade devido à alta concentração de alumínio. A neutralização de solos ácidos é feita a partir da aplicação de calcário, que além de corrigir o pH do solo, também tem um efeito fertilizante com relação ao cálcio e ao magnésio. Os solos alagados são solos de várzea que apresentam hidromorfismo. Eles são utilizados principalmente para o cultivo de arroz irrigado por inundação. E o tema principal desse artigo é sobre as peculiaridades que esses solos apresentam em relação ao pH e à disponibilidade de nutrientes, e também sobre os diferentes critérios para estabelecer doses de calcário na cultura do arroz irrigado. Relacionando um pouco com a matéria, nós podemos citar a acidez ativa, que é medida pela atividade dos íons H+ na solução e expressa pelo pH 6, e a acidez potencial, que são substâncias no solo que têm a capacidade de manter essa acidez do solo. A acidez potencial é medida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina pelo método SMP. Em outros estados existem outros métodos. Nessa aqui temos duas imagens, nesse slide temos duas imagens. À esquerda é uma explicação de onde é essa mata de várzea, que é onde fica esse solo alagado que é usado para o cultivo do arroz. E à esquerda nós temos uma representação de aplicação de calcário. Referente aos materiais e métodos, nós temos o local do experimento, o qual foi realizado em uma casa de vegetação no Departamento de Solos da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Referente às amostras, foram utilizadas 3 amostras de solo que representavam algumas áreas de produção de arroz no estado do Rio Grande do Sul, sendo elas Plano Solo 1, de Faxinal do Soturno, Plano Solo 2, de Santa Maria, e o Glei Solo de Cachoeirinha. Essas amostras foram coletadas da camada de 0 a 20 centímetros, foram secas no ar e na sombra e posteriormente foram peneiradas em uma malha de 4 milímetros. Uma parcela de solo foi moída a 2 milímetros e usada para caracterização da química inicial, como nós podemos ver na tabela 1. As amostras de solo foram misturadas ao calcário, umedecidas a 70% da capacidade de campo e mantidas em recipientes plásticos para incubação por um período de 90 dias. A cada 15 dias os solos foram revolvidos para dissipar o CO2 liberado devido à reação do calcário e a umidade foi reposta até o nível determinado. Os solos, então, foram alagados com uma lâmina d'água de aproximadamente 5 centímetros e mantidos na casa de vegetação por 60 dias. Os métodos de avaliação. Após o alagamento, foram retiradas amostras da solução do solo nos dias 2, 8, 15, 22, 28, 42 e 56, as quais foram filtradas em filtro milípore de 0,45 micrômetros e foram acidificadas com HCl até atingir o pH de 1. Nessas amostras, então, foram determinados os teores de ferro, cálcio e magnésio por absorção atômica, de potássio por fotometria de chama e de fósforo por colorimetria. A respeito dos teores de ferro, nós temos que, no plano solo 1 e no glei solo, os teores de ferro aumentaram durante o alagamento até atingirem o seu pico aos 22 dias. Já no plano solo 2, apresentou-se um aumento constante dos teores de ferro da solução, o que mostra a necessidade de um período maior de alagamento para atingir o equilíbrio neste solo. O glei solo foi o que mais demonstrou liberação de ferro, atingindo concentrações mais elevadas, mesmo quando se aplicou uma maior dose de calcário. E no plano solo 2, os teores de ferro atingiram níveis intermediários entre os solos estudados, mas os valores não se estabilizaram. Então, esse aumento nos teores de ferro da solução do solo se deve à redução dos óxidos de ferro e a sua posterior diminuição se deve ao aumento do pH, que diminui a solubilidade dos compostos de ferro. Esse comportamento pode estar associado à presença de outros compostos que são passíveis de serem reduzidos na sequência preferencial de oxirredução, como o nitrato, os quais, então, retardam o processo de liberação de ferro para a solução do solo.
Então, o experimento mostrou que, apesar de o ferro ser um nutriente essencial para as plantas, o seu teor na solução do solo pode atingir os níveis tóxicos ao arroz. Logo, isso indica que a calagem, com o objetivo de consumir H+, e diminuir a intensidade de redução de ferro, pode não ser isoladamente uma ferramenta eficiente para eliminar todos os efeitos da toxicidade do ferro nas plantas. Em relação ao cálcio, ele tem grande importância porque ele faz parte da composição da parede celular das plantas, mantendo elas mais reforçadas e, consequentemente, tornando elas mais resistentes a pragas e também a doenças. Além, de contribuir para a absorção de alguns nutrientes, uma vez que o cálcio e o magnésio, que são incorporados no solo pela calagem, eles são absorvidos nos colóides, liberando sódio e potássio, que então ficam disponíveis para as plantas na solução do solo. O cálcio ele tem a solubilidade aumentada porque ele é deslocado da solução do solo pelo manganês e principalmente pelo ferro, que vai ocupar boa parte dos sítios de troca. E isso porque o cálcio ele tem o raio hidratado bem maior do que o ferro, e portanto o ferro ele vai ser absorvido nas partículas do solo mais facilmente. E dessa forma, a sua disponibilidade para as plantas vai ser reduzida, tornando o ambiente menos favorável para a ocorrência da toxidez por esse elemento. Referente aos teores de cálcio nos 3 diferentes tipos de solo, foi observado que a concentração desse macronutriente no gleissolo aumentou até atingir um valor máximo aos 28 dias de alagamento. E após esse período, houve uma pequena redução nos teores até ele se estabilizar, o que dependeu da dose de calcário que foi adicionada em cada tratamento. O plano solo 1 apresentou um valor máximo aos 28 dias de alagamento, atingindo então valores mais baixos do que o gleissolo. Já o plano solo 2, o teor de cálcio, ele aumentou até os 56 dias de alagamento, que foi o último dia no qual foi retirada uma amostra do solo para análise, e então ele não chegou a atingir um valor máximo. E isso pode ter ocorrido porque o processo de redução do ferro não se estabilizou. Então, o cálcio ele continuou sendo deslocado dos sítios de troca para a solução do solo. Referente à relação entre teores de fósforo e potássio no solo, podemos dizer que no plano solo 1 e no gleissolo houve um aumento significativo nos teores de fósforo de acordo com o tempo de alagamento em que foram submetidos. Esse aumento já era meio que esperado devido ao processo de redução do ferro e a consequente liberação do fósforo absorvido. Já no plano solo 2, a gente não consegue observar uma significativa alteração nos teores de fósforo da solução do solo com alagamento, pois é provável que essa cinética de liberação do fósforo ela seja bem menor do que a cinética da sua reabsorção ao solo. Esse comportamento faz com que o teor de fósforo na solução ele se mantenha baixo. Já em relação ao teor de potássio, enquanto no plano solo 1 os teores ficaram em torno de 10 mg/litro, no gleissolo ele se estabilizou em torno de 5 mg/litro e no plano solo 2 ele se estabilizou em torno de 2 mg/litro. E essas diferenças a gente pode associar às características eletroquímicas da superfície em relação às cargas de adsorção não específicas e também a disponibilidade dos demais nutrientes que competem com o potássio por essas cargas em cada solo. Então, em relação aos teores de fósforo e potássio nos solos, a gente pode constatar que, apesar de eles serem distintos, eles não foram afetados pelos tratamentos com calagem ao longo do período que estiveram alagados. Resultados e discussão. Então, a prática da calagem, utilizando o índice SMP para estimá-la, a dose de calcário, diminui a liberação de ferro no solo alagado em algumas condições, mas ela sempre aumentou a disponibilidade de cálcio e magnésio na solução do solo. Esses efeitos dependem do tipo de solo e das proporções às doses aplicadas. Os teores de fósforo e de potássio na solução não foram afetados pela prática da calagem nos solos e nas doses de calcário aplicadas. Aqui temos a tabela 2, que mostra as características químicas dos solos a 90 dias após a aplicação dos tratamentos e da incubação. Nós temos o plano solo 1, o gleissolo e o plano solo 2.
com as suas devidas taxas de calcário aplicados, o pH em água, o índice de SMP e os cátions trocáveis. Obrigado por assistir.